Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. Terceiro vídeo que eu estou gravando, já estou bem cansado, já tá muito tarde, mas eu preciso falar enquanto ainda o meu sentimento de surpresa está intacto, que é o saber da troca do Jaren Jackson Jr. De repente, um jogador que eu julguei que o Memphis Grizzlies considerava intocável neste exato momento, de repente se tornou um artigo de troca e de repente ele foi parar num time pior do que o Memphis Grizzlies, que é o Utah Jazz. Detalhe, eles são piores agora, sabor pior agora, mas só que eu acho que a troca foi muito maneira e ela faz total sentido. E pega o raciocínio do teu padrinho que você vai concordar comigo. Vamos lá, começando pelo lado do Memphis Grizzlies. Por que faz sentido pro ursão da massa trocar o Jaren Jackson Jr.? Porque uma troca do Ja é mais do que evidente que vai acontecer. Armadores baixos, que precisam de um superpoder para poder, ser eficiente. Por exemplo, do Trae Young é passar a bola e arremessar de longe. Do Ja Morant é ele ser muito atlético, facilita os dois lados da quadra, muito rápido, muito explosivo, salta muito. Hoje em dia na NBA tá tão pequeno o valor de mercado deles, ainda mais nesse momento em que o Grizzlies vive de reconstrução, que eles começaram a reconstrução no Dillon Brooks, tá? O problema foi naquela temporada 23, foi naquela dispensa de um jogador que causou problemas de mídia, mandando ele para um time e ele melhora todos os times que ele passa. O cara saiu de lá, assinou com o Rockets, melhorou o Rockets, saiu do Rockets, Phoenix Suns, melhorou o Phoenix Suns, então todo lugar que o Dillon Brooks vai, ele melhora. Eu até gostaria de um Dillon Brooks, por mais que ele seja odiado por todo mundo, num New York Knicks da vida. Mas agora vamos voltar pro fato do Grizzlies. Quando eles dispensaram o Dillon Brooks, ali eles deram meio que o pontapé da reconstrução. O time não conseguiu mais se encaixar, Ja Morant lesionado. Quem ficou sustentando a bronca por esse período antes da troca do Desmond Bane foi Desmond Bane e Jaren Jackson Jr., aí trocaram Desmond Bane, aí veio Jaren Jackson Jr., praticamente de jogador referência na ausência do Ja Morant lesionado, que nunca mais voltou à mesma forma, e nessa temporada tá tendo a pior temporada da carreira. Sempre foi o Jaren Jackson Jr. que aguentou as broncas, segurou as pontas e falou, não, confia no padrinho que eu ainda tô aqui. E agora, com a troca do Ja Morant em evidência, a gente sabendo que eles não vão conseguir um valor de mercado bom pelo Ja, trocar o Jaren Jackson Jr. pelo máximo de coisa que tiver disponível no mercado é a melhor opção. E o pacote de troca foi gigante, tanto que a gente especulou. A gente não, porque eu não cheguei a cair que isso poderia acontecer, até aconteceu com o Vucevic, que custou muito menos. Que o Celtics fosse atrás de um pivô. Eles foram atrás de Nick Claxton, foram atrás de Zubac, foram atrás de Miles Turner, só que o Jaren Jackson Jr., ele tá numa prateleira acima, porque ele é recém-vitorioso do Defensor do Ano, 2 temporadas atrás, ele tem 26 anos, ele continua entregando números assim, que tá quase um calibre All-Star, um cara muito sólido que faz tudo na quadra. Bom defensor, bom arremessador, bom finalizador, joga bem no post, é forte, é jovem, o cara é tudo. Então, o valor de mercado dele ainda era muito bom. E o Memphis tá vendo, despencamos de play-in pra fora dos playoffs, tamo com o drama com o Ja Morant, o time tá todo se perdendo. É melhor a gente trocar a nossa peça mais valiosa enquanto a gente consegue ainda o máximo possível pra manter uma reconstrução legal pro futuro. Porque o que eles têm agora? Eles têm um time com Coward, que veio agora e já tá jogando muita bola. Tem Zach Edey, que é muito novo e joga muita bola. Tem Jalen Wells, tem Cam Spencer, tem Didi Jackson II. Então tem muito jogador jovem lá para eles começarem a reconstrução. E nessa troca gigante, eu vou até ler aqui tudo que foi mandado. Foi mandado Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks e George Niang. Beleza? Kyle Anderson e George Niang são dois veteranos, né? Eu não gosto muito do fit deles com esse time do Memphis, mas vão ser peças completamente utilizáveis nesse novo período. Walter Clayton Jr. não se provou muito ainda. O Taylor Hendricks, para mim, a melhor peça jovem para adicionar nesse elenco. Bem defensivo, vai se encaixar muito legal com esse estilo correria do Tomás Izalo, de coletividade. Mas o mais interessante, 3 futuras escolhas de primeira rodada. Com essa troca do Jaren Jackson Jr., que eles abriram a mão do Jock Landale, que em determinadas noites estava jogando bem, só que agora vai vir gente para substituir ele. John Concar, tá? Jaren Jackson Jr., que é o artigo mais valioso, e o Vincent Williams Jr. também, que não era tão valioso assim, foi mais para bater salário mesmo e tudo esse pacote que o Jazz mandou. O time do Memphis agora, com essa troca que eles fizeram de Jaren Jackson Jr., tem 13 escolhas de draft para os próximos 7 anos. 13 escolhas de draft. Então isso é muito, mas muito bom para a equipe. Falta ainda eles terminarem essa novela de Ja Morant, se ele vai mesmo para o Miami Heat, se ele vai para o Timberwolves, para onde que esse cara vai. Falta eles finalizarem isso ainda. Só que o time agora pelo menos vai falar, cara, tamo ruim agora, mas daqui uns 5 anos a gente se encontra novamente. A gente demorou para formar esse grupo, a gente demorou para formar aquele quarteto que chegou no nosso semifinal de conferência. Então a gente vai demorar mais um período, já que a gente perdeu a linha, perdeu a mão aí no meio do caminho, e a gente vai reconstruir isso tudo do zero. É bom? Não é bom pro torcedor, porque vai ficar meio que naquela, a gente esperava mais de Ja Morant e Jaren Jackson Jr. A gente viu do que os caras eram capazes. Dava para tirar um pouco mais. Realmente, talvez eles pudessem continuar insistindo e tentando e moldando e fazendo trocas e às vezes cedendo peças, cedendo recurso para que isso pudesse talvez daqui 1, 2, 3 temporadas rendesse sucesso. Mas agora eles garantiram que o time vai ficar melhor num período bem mais extenso.
Então isso é muito mais gratificante, é uma reconstrução bem mais orgânica. Quando eles perceberam, tipo, caíram na real que não ia dar certo. E outra coisa que eu gostaria de levar em consideração é que mesmo essa troca sendo inusitada, mandando um jogador calibre All-Star para o Utah Jazz, que é um time horrível neste exato momento, que eu nem sei qual posição que eles estão, acho que é penúltimo. Eles estão em antepenúltimo, com 16 vitórias e 35 derrotas. Isso coloca o Utah Jazz para um time na temporada que vem. E vem comigo que agora eu vou te explicar. Porque a escolha do Utah Jazz que eles têm para essa temporada, pro final dessa temporada, né, para esse ano, ela é top 8 protegida. Então o time tá indo mal, ele precisa ir mal. Ele vai continuar indo mal. Por mais que tenha bons nomes, tenha jogadores rendendo bem, tem umas partidas que eles mostram uns flash, eles falam, nossa, ganharam de fulano, olha o Utah Jazz, hein? Então se eles conseguirem ficar no top 8 do draft desse ano, que é muito cheio de talento, já é um baita plus para eles adicionarem na rotação para substituir alguma das peças jovens que foram embora, que poderiam estar se desenvolvendo para se tornar jogadores decentes na rotação desse time. Beleza, isso aí já é um plus. Vamos ficar mal nessa temporada, tentar pegar uma pique boa. Aí você olha o quinteto titular dos caras que vai vir pro ano que vem saudável. Walker Kessler, que perdeu essa temporada por lesão e estava jogando muita bola antes de lesionar. Jaren Jackson Jr. como power forward, espaça quadra, defensor pra caramba, um dos duos de defesa mais absurdos que a NBA vai ver na temporada que vem. Lauri Markkanen, que jogou praticamente quase toda a carreira dele antes do Utah Jazz de small forward, que ele jogou no Cleveland Cavaliers e no Chicago Bulls de small forward, e ele chegou nesse Utah Jazz para jogar de power forward por causa da altura. Vão ter 3 jogadores de mais de 7 pés de altura, mais de 2,10 de altura, que arremessam para 3. No caso, o Walker Kessler ele começou essa temporada, mas lesionou. Então vão ter 3 caras grandes, 3 caras bons na defesa, 3 caras de 2 metros e todos para defender seu garrafão. E aí você vem com Ace Bailey, que vai estar no seu segundo ano, depois desse período de rookie, que ele tá indo ok, mas ele vai demonstrar o potencial dele um pouquinho melhor na temporada que vem. E o Keyonte George, que tá sendo um baita de um armador, que nível All-Star, mais de 23 pontos por partida, mais de 6 assistências, chutando 37% para 3. O moleque tá voando. Ou seja, você já tem 2 dos jogadores que no seu time hoje são os responsáveis pela maior parte da pontuação, e você tá adicionando um jogador de duplo de média, que é um baita defensor, que é um baita de um pivôzão que consegue fazer na 5, na 4, consegue fazer qualquer coisa em quadra. Então olha esse quinteto, velho. Esse Bailey no segundo ano, Keyonte George se encaminhando para ser All-Star, Lauri Markkanen, Walker Kessler e Jaren Jackson Jr. O Utah Jazz tá vendo que todos os times que estavam acompanhando eles ali no fundo da tabela esses últimos anos, Houston Rockets subiu, San Antonio Spurs cozinhou, subiu, Oklahoma City Thunder foi o que cozinhou por menos tempo e subiu mais rápido que o Sam Presti, é um gênio. O Utah Jazz tá ali já faz bastante tempo. O nosso mano Lauri Markkanen nunca jogou um jogo de playoff na vida, o que torna o Danny Ainge um pouco genial, que eles podem ter pensado assim, beleza, estão interessados nas nossas 2 peças mais valiosas, vamos subir o valor de mercado deles para algo muito absurdo, que os caras vão ficar meio receosos de pagar, e aí a gente vê a primeira oportunidade que tem pra gente montar um time bom, já que a gente tem as nossas picks de draft. Vai draftando, vai jogando mal, vai perdendo o jogo, tá tudo bem. Na primeira oportunidade, a gente monta um elenco mais sólido. Parece que eles fizeram isso, ao meu ver, tá? Porque, fora esse quinteto que eu falei pra vocês, do banco de reservas você ainda tem Kyle Filipowski, você ainda tem Isaiah Collier, você tem Svi Mykhailiuk, você tem Corey Williams, uma terceira opção de pivô com Jusuf Nurkic. Mano, tem um time ali, tem um veteranaço Kevin Love, o coroa galã da NBA. Então eles têm um time muito maneiro agora. Se tudo continuar dando certo nesses passinhos, temporada que vem eles podem dar um daqueles saltos que a gente se impressionou com o Houston Rockets há 2 anos atrás. Existe aquele viés de, cara, é preocupante e eles podem ficar pagando 130 milhões de dólares por ano por 3 jogadores e esse time não render? Existe. Só que eu prefiro, olhando para esse roster que tá na minha frente, ser bem mais otimista com o futuro do Jazz na temporada que vem do que o futuro que eles estavam desenhando sem o Jaren Jackson Jr. Porque tinha muito jogador ali para desenvolver que ia demorar muito mais tempo do que o que essa franquia já está entregando de resultados ruins. Sabe, o prime do Lauri Markkanen vai começar a passar daqui 3, 4 anos. E você ter valorizado um cara por tanto tempo assim, ele passado a maior parte da carreira na sua franquia sem nenhum sucesso, é um pecado. Então o Danny Ainge foi bem inteligente na minha humilde concepção. Jaren Jackson Jr. vai vir para encaixar como uma luva nesse time. Esse time vai ser um dos melhores defensivamente da temporada que vem inteira, se tiver todo mundo saudável. E também o Memphis Grizzlies fez bem. Começou uma reconstrução antes deles se tornarem um Chicago Bulls. Sabe o Chicago Bulls que a gente alopra toda vez? Ah, valorizou todo mundo, perdeu o cara a troco de nada, fez troca besta, perdeu o valor de mercado dos jogadores na hora que era pra tentar alguma coisa, nunca passou num time de play-in, nunca chegou na segunda rodada de playoffs e tamo aí. Chicago Bulls agora mais uma vez em reconstrução, sendo que parece que o período que eles estavam bem há pouco tempo atrás estava muito mais se assemelhando a uma reconstrução. Só estavam apegados demais aos atletas. Então o Memphis também fez bem, na minha opinião. Dito isso, não se impressionem com o Utah Jazz saltando para as cabeças da Conferência Oeste na temporada que vem. Isso já faz tempo, né? Acho que desde o começo desse século e final do século passado que os caras não fazem isso. A palavra século é meio pesada. Mas é isso, minha rapaziada. Essas são as minhas opiniões sinceras, assim, logo de impressões que eu tive sobre essa troca. Fiquei bem animado com o futuro do Utah Jazz. Fiquei bem esperançoso com esse processo de reconstrução de um bom período que tá pela frente aí de drafts com o time do Memphis. E lembrando que todo esse time do Utah Jazz agora
agora que eu acabei de citar, vamos abrir só um parênteses para mais um reforço. Imagina se chega um AJ Dybantsa nesse time do Jazz. Mais um reforço. Ou um Cameron Boozer. Mano, é muito jogador jovem com um talento que vai demorar pouco tempo para se desenvolver e muito jogador que já entrega muita coisa. Antigos All-Stars ou ao nível All-Star, jogadores extremamente talentosos que vão contribuir diretamente para um time que pode se tornar um time vencedor. Então, as duas trocas foram bem, mano. Para mim, o Utah Jazz teve a melhor nota nessa troca pelo que eles tiveram que abrir mão, porque eles mantiveram suas peças jovens mais valiosas ainda no elenco. Esse Bailey Filipowski, Keontae George, e aí tem um Isaiah Collier de cantinho ali. Então pegaram só os menos interessantes para a franquia e efetuaram a troca e podem virar a chave do time para se tornar um time competitivo na temporada que vem. E gostei também do Memphis Grizzlies, né, por tudo que eu falei. Agora vamos, o Utah Jazz um 9. Eu acho que é um 9, é sólido. É sólido, porque eles abriram mão de bastante coisa, mas nem foi tanta coisa assim, tendo em vista os jovens jogadores que tinham lá. E pro Memphis Grizzlies, vamos colocar um 9 também. Eu acho que é bem nivelada essa troca, porque pegaram muita peça para reconstruir para daqui a algumas temporadas. Dito isso, esse vídeo já tá ficando grande, eu já tô sendo um pouco redundante por causa do meu cansaço. Vou terminar de upar eles para vocês, para esse vídeo sair amanhã de manhã, porque eu já postei muito vídeo em sequência e eu vou descansar, minha rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 3 vídeos. Amanhã a gente volta com mais vídeos no canal. E se você gostou e ficou comigo até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Se quiser ajudar mais diretamente, seja membro, 2 conto apenas, para de ser duro, ou se não, a loja de Trash Talk aqui na descrição. Os preços promocionais ainda estão valendo. Últimas unidades, enquanto eu tô aqui vendeu mais 2, então deve ter umas 3 unidades só na loja. Adquira suas peças antes que acabem. Peças de colecionador. Eu vou mandar para você assim que eu voltar para Campo Grande, estou em Franca. Bora marcar um rachão em Franca se você é de Franca. Então muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!